Gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar o gênero textual bilhete, tá? É um texto bem pequeno, muito bom de se entender. E vou ler aqui para vocês o texto, tá bom? O bilhete, né? Carlinha, ontem à noite, ao chegar em casa, percebi que havia esquecido meu estojo de lápis na sua casa, quando estávamos estudando. Amanhã de manhã precisarei dele para levar à escola. Será que você poderia deixá-lo na casa do tio Felipe? Porque amanhã cedinho passarei na casa dele para ir com Jane à escola. Beijos e obrigada, Aninha. Bem, gente, o bilhete. Qual é as características de um bilhete? Ele é um gênero textual, né? Ele é um gênero textual e ele tem características bem específicas. O bilhete, ele tem remetente e tem destinatário, certo? No caso, e tem o texto, o assunto do bilhete, certo? E geralmente bilhete a gente manda para alguém do nosso convívio, certo? Jamais eu posso mandar um bilhete para o diretor da escola, eu posso mandar um bilhete para o presidente da República, para um senador, porque para mandar para essas pessoas são textos diferentes. E bilhete nós usamos para deixar um recado curto para alguém do nosso convívio, certo? E também o bilhete não é necessário usar palavras tão difíceis. A gente usa palavras do nosso dia a dia, porque nós estamos é, tendo contato com alguém do nosso convívio, certo? É uma linguagem do dia a dia. Geralmente o que a gente usa é uma linguagem do dia a dia. Mas precisa respeitar as regras, né, de gramática, a pontuação. Mas se por acaso a pessoa não souber essas regras, não tem problema. Porque o bilhete é um texto pequeno para alguém do nosso convívio, para um irmão, para um pai, para uma tia, ok? Nunca pode se mandar um bilhete para uma autoridade, tá certo? Então, no caso desse bilhete, Carlinha é a pessoa que vai receber o bilhete, tá bom? Que é o destinatário do bilhete. E Adriana, Aninha é a pessoa que está mandando o bilhete, certo? Não precisa colocar data, ele é diferente do gênero textual carta, ok? Aí nós vamos agora para a atividade referente a esse texto, tá bom? E vocês, para responder essa atividade, basta ler o texto. Já sabe que que o bilhete é um gênero com característica bem específica, que tem destinatário, repetindo outra vez, né? É o remetente, é um texto curto, e a gente usa esse tipo de comunicação entre as pessoas do nosso convívio, ok? Quem escreveu o bilhete? Você vai lá no bilhete e vê quem foi que escreveu o bilhete, tá bom? De acordo com o texto, a palavra dele na linha refere-se a quem? Vamos lá na linha 2. Vamos voltar aqui na linha 2, tá? Ontem à noite, ao chegar em casa, percebi que havia esquecido meu estojo de lápis na sua casa quando estávamos estudando. Amanhã de manhã precisarei dele. Olha só, a palavra dele está substituindo, certo? A palavra estojo. Como ela já usou estojo aqui no início e o texto é muito curto, é melhor não ficar repetindo as mesmas palavras. Então, ela apenas substituiu a palavra estojo para a palavra dele, que se refere ao estojo, ok? Terceira questão. Pela leitura do texto, podemos entender que a Aninha estava. Aí você vai lá no texto e encontra a resposta certa. Muito fácil. Não vou dizer aqui para vocês que vocês precisam pensar, precisam ler. Se não entender, voltar a leitura de novo para compreender, ok, queridos? Que trecho do texto nos permite deduzir onde a Aninha esqueceu seu estojo? Você vai lá no texto e transcreve a parte que dá o indicativo que a Aninha deixou o estojo, ok? Quinta questão. Para quem o bilhete foi escrito, como se chama a pessoa que recebeu o bilhete?
Você vai lá no texto e vai ver essa informação. Qual é a intenção de um bilhete, gente? Como eu já disse, o bilhete, ele é um texto pequeno que ele passa uma pequena mensagem. É deixar um recado. É um recado, tá? Bilhete é um recado, tá bom? Agora vamos aqui, vamos ler essa orientação aqui da gramática, gramatical. Verbo, flexão e concordância. Já estudamos sobre o que é verbo e aprendemos que ele possui tempos verbais. Vocês lembram tempos verbais? Presente, passado e futuro. O verbo também se flexiona, isto é, ele sofre alterações em sua escrita de acordo com o tempo e a pessoa nominal que ele está acompanhando. Por exemplo, o verbo ter. Na primeira pessoa, olha como ele muda a maneira de grafar o nome, ó. Ter, eu tenho. Isso aqui é presente, tá? Primeira pessoa e no presente. Eu tive. Quer dizer, eu, primeira pessoa, mas eu estou usando o verbo no tempo passado. Eu terei, tá? Terei é futuro. Estou sempre na primeira pessoa, mas estou falando do tempo passado, presente e futuro. E, como diz aqui, o verbo também se flexiona, isto é, ele sofre alterações em sua escrita de acordo com o tempo e pessoa nominal a quem está acompanhado. Os verbos pessoais. Quem são os verbos pessoais? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. São as pessoas do verbo. Eu já até ensinei para vocês em sala de aula. E a gente aqui está fazendo só mais uma revisão. As pessoas do verbo são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Vamos aqui para a sétima questão. Flexione os verbos corretamente, observando as pessoas e os tempos verbais às quais eles irão se referir. Vamos aqui no exemplo. José e Mário quebraram. Quebraram porque foi duas pessoas. Vem do verbo quebrar. José e Mário quebraram a lâmpada. Joana, Marcelo e André. O verbo ir, tá? Se é amanhã, veja só, amanhã é futuro. Então, o verbo aqui, o verbo ir, vai ser escrito irão, ok? E assim sucessivamente. Oitava questão. Identifique os verbos, em seguida descubra e escreva que em tempo as pessoas verbais eles estão sendo conjugados. Vocês vão identificar esses verbos aqui que vocês irão escrever, tá? E dizer em quais tempos verbais eles estão conjugados. Esses aqui, né, da questão 8. A professora ensinou sobre verbos hoje. A professora quem? Ela. Pretérito. Pretérito é passado. Se ela já ensinou, gente, é passado. Então, esse verbo está no pretérito, que é a mesma coisa de passado, tá? Kleber esteve em minha casa pela manhã. Quem esteve? Ele, né? Se ele esteve, é passado. E foi pela manhã, quer dizer que ele já esteve, então também está no pretérito. E assim você vai lendo, sempre voltando na explicação, tá? Se não entender, tá ok, gente? Agora nós vamos trabalhar a ortografia, né? A maneira como se escreve, maneira correta de escrever. A letra U, usada no final da palavra quando é tônico. Baú, Jaú, né? Sílaba tônica, ele é forte, esse U, né? O também é usado no final de verbos no pretérito, quer dizer, pretérito que é no passado. Viu, comeu, saiu, abriu e deu. Atenção, o mesmo é válido para o meio das palavras, que é sempre lembrando que o U tônico em hiato é sempre acentuado, seja no meio e no fim. Hiato, o que é a palavra hiato? É quando existem duas vogais juntas, porém, na palavra elas estão juntas, porém, na separação silábica, as vogais ficam separadas. No caso aqui, são sílabas diferentes. Viúva, o U está sempre acentuado. Quando é hiato. Hiato são duas vogais juntas, porém, são separados quando separamos a sílaba, ok, gente?
A letra L usada quando a sílaba tônica total final é tônica. Olha só, sílaba final tônica. Afinal, legal, intelectual, sílaba mais forte, né? O L é usado também no final da maioria dos substantivos com sul de U, como papel, anel, Miguel, astral. Você vê o som da letra L, é um som de letra U. É claro que toda regra tem suas exceções, né? No caso da palavra mal, mal e mal, a regra é: quando o contrário for bom, por exemplo, o menino é mal, mas o contrário do menino é mal, é bom, então usa-se mal, tá? Quando o contrário desse mal com U for bom, é escrito com U. Quando o contrário for bem, usa-se mal. Por exemplo, hoje eu dormi bem. Hoje eu dormi mal. O mal, quando o contrário é bom, se escreve com U. E o mal, se escreve com L, quando o contrário é bem. Ok? Vamos aqui para a nona questão. Complete o texto. O leão e o ratinho. O leão, cansado de tanto caçar, dormia, espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele, olha aí, o verbo é acordar. Mas se ele está, ó, um leão cansado de tanto caçar, dormia, espichado debaixo da sombra de uma árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou, né? Porque já foi passado. Todos conseguiram fugir, menos o leão que prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho, ó, o verbo é pedir. Você vai escrever a palavra que flexiona o tempo aqui, nessas lacunas, você vai escrever a palavra para cada verbo, ok, gente? Então agora nós vamos ler. Agora nós vamos. Não sei, até essa página mesmo, tá, queridos? Vamos fazer só até essa página, ok? Então, um abraço a todos. Não deixe de ler o texto, tá bom? Não deixe de ler o texto, as orientações. Se não conseguir compreender, volte ao texto, volte às orientações, para que vocês possam ter um aprendizado legal, certo? Então, até a próxima aula. Um abraço a todos. Tchau para vocês.